noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Fala assim, ó: a lei e a escravidão e a graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então você já deve ter ouvido falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o quê? O perdão do pecado. Aí tem pessoas que pode pensar assim, então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou continuar pecando, porque vai continuar superabundando a graça. Não, de forma nenhuma. Como ele fala aqui, ó, de forma nenhuma. Por quê? Porque depois, mesmo você batizado, você perdoado seus pecados, e se você continuar pecando, porque você vai falar, vai superabundar a graça para mim. Não, aqui está dizendo, ó, no versículo 16, diz assim, ó: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, por exemplo, se você estiver obedecendo o pecado e não obedecendo a Deus, se você continuar pecando, porque você acha que a graça vai superabundar na sua vida, de forma nenhuma. Se você continuar obedecendo ao pecado, o seu Senhor vai ser o pecado e não Deus. E seja do pecado para a morte, então quer dizer, o Senhor do pecado, se você estiver pecando, continuar pecando, o seu Senhor vai ser o pecado. E o lucro do pecado é a morte da alma. É o fogo eterno no inferno, entendeu? Ou da obediência para a justiça. Se você se batizou, abandonou o pecado, claro, não existe pessoas totalmente sem nenhum pecado. A gente sempre peca, né? No falar, no pensar. Não tem ninguém santo sem nenhum pecado na face da terra. Por mais que a gente procure andar nos caminhos direitos, a gente sempre está pecando, entendeu? Mas nem por isso você vai falar, então vou pecar, vou pecar, cometer tudo que é pecado. Não é assim. Você tem que começar, depois que você for batizado, começar a andar nos caminhos de Deus. Se você sabe que uma coisa está errada, não, isso aqui está errado, eu não vou fazer. Quer dizer, você se desvia do pecado, entendeu? Não é dizer, porque superabundou a graça, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou continuar pecando. Não, está erradíssimo. Nunca pense isso. Porque aí você vai, em vez de você estar servindo a Deus como Senhor, o seu Senhor vai ser o pecado. Entendeu? Então é isso que diz aqui na Bíblia, ó. E no versículo 17 diz assim, ó: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, amados, você vê, né? É totalmente o contrário de quando a pessoa não era batizada, que vivia no pecado. E agora que os pecados foram jogados no mar do esquecimento, Jesus já não se lembra mais desse pecado, Deus já não se lembra mais desse pecado. Por isso que Deus fala, vai, não peques mais. Você vê Deus falando na Bíblia. Então por quê? Porque você está vivendo pela graça. Pela graça por quê? Porque Deus pagou, Jesus Cristo
pagou pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade toda. Mas esse sacrifício que Jesus Cristo fez, mesmo sendo para a humanidade, ele só é eficaz para quem aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para quem aceita o sacrifício dele. Por isso você tem que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e andar como Jesus andou, pensar como Jesus andou, ter a mente de Cristo, procurar andar nos caminhos certos, não andar em caminho errado, porque assim você vai alcançar a sua salvação. E você vai ser feliz, bem-sucedido em tudo, tudo vai dar certo para você. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada, bem-aventurada é mais do que feliz. Então, a gente servindo a Deus, a gente só tem o que ganhar. Entendeu? Então, amados, essa é a palavra que eu trouxe hoje para vocês. Fica com Deus, uma boa noite.